De qual estado do Brasil você está me assistindo? Que horas são aí agora? E antes de começarmos, observe bem essa fotografia. O que você percebeu primeiro? Foi o chapéu, os óculos redondos? Ou talvez a arma apontada diretamente para a câmera? Agora olhe novamente, porque o homem que aparece nessa imagem não era apenas mais um sertanejo armado. Ele se tornaria uma das figuras mais temidas e misteriosas da história do Brasil. À primeira vista, essa imagem parece simples, mas ela registra um momento muito específico da vida de um homem chamado Virgulino Ferreira da Silva. O mundo viria a conhecê-lo por outro nome, Lampião. Essa fotografia foi tirada no início do século XX, em uma época em que o sertão nordestino vivia sob uma realidade muito diferente da que conhecemos hoje. Era uma terra marcada por secas severas, disputas entre famílias poderosas e pela ausência quase total do Estado. Nesse cenário, surgiram os chamados cangaceiros, grupos armados que percorriam o sertão. Alguns os viam como criminosos, outros como justiceiros, mas poucos nomes ficaram tão famosos quanto o de Lampião. O curioso é que, quando essa fotografia foi tirada, nada indicava que aquele homem magro, de óculos redondos e chapéu de couro, se tornaria uma lenda. Observe o rosto dele. Não há um sorriso. A expressão é séria, quase calculada, e há um detalhe que chama muita atenção. Os óculos, algo extremamente incomum para um cangaceiro naquela época. Lampião sabia ler e escrever, e tinha uma inteligência estratégica que muitos inimigos subestimaram. Mas para entender como ele chegou até esse ponto, precisamos voltar alguns anos. Virgulino nasceu em 1897, no interior de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Ele cresceu em uma família de pequenos criadores de gado. Durante muitos anos, sua vida foi relativamente comum para alguém do sertão. Trabalho duro, viagens longas e conflitos constantes entre famílias rivais. Mas tudo mudou quando uma disputa antiga entre sua família e autoridades locais começou a se intensificar. Acusações, perseguições, emboscadas, até que um dia o pai de Virgulino acabou morto durante um confronto com forças policiais. Para muitos historiadores, foi nesse momento que nasceu Lampião. A partir dali, Virgulino entrou definitivamente no mundo do cangaço. E o homem daquela fotografia começou a construir uma reputação que se espalharia por todo o Nordeste. Lampião não era apenas um combatente, ele era um estrategista. Seu grupo cruzava estados inteiros, apareciam de repente em uma cidade e desapareciam no sertão antes que as tropas chegassem. Durante quase 20 anos, Lampião e seu bando desafiaram autoridades, coronéis e forças policiais. Mas a história dele também é cheia de contradições. Alguns relatos dizem que ele ajudava comunidades pobres. Outros contam histórias de violência extrema. Essa dualidade ajudou a transformar Lampião em algo maior do que um simples líder de bando. Ele virou um símbolo, uma figura que mistura história, mito e medo. Agora volte novamente para a fotografia. Observe o enquadramento. A arma apontada, a postura firme. Essa imagem não foi feita por acaso. Lampião sabia que estava sendo fotografado e entendia o poder que uma imagem podia ter. Em uma época em que poucas pessoas tinham acesso a fotografias, um retrato como esse podia viajar quilômetros e espalhar uma mensagem clara. Lampião estava no controle. Mas mesmo as maiores lendas têm um fim. Em 1938, após anos de perseguição, Lampião e parte de seu grupo foram surpreendidos por tropas policiais em um lugar chamado Angico. O confronto foi rápido e violento. Quando terminou, o homem da fotografia já não estava mais vivo, mas sua história estava longe de acabar. Décadas depois, Lampião ainda é lembrado como uma das figuras mais marcantes do sertão brasileiro. Herói para alguns, vilão para outros, mas, sem dúvida, uma das histórias mais fascinantes do passado do Brasil.
E tudo isso começou com um homem comum, capturado em uma simples fotografia. Agora eu quero saber de você. Quando você viu essa imagem pela primeira vez, você já imaginava que estava olhando para o homem que se tornaria Lampião? Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.